Competidores, vocês vão jogar no tabuleiro como esse, vamos chamar as peças vermelhas de peças brancas. Sempre, quando eu me referir às peças brancas, são as vermelhas, certo? As peças brancas têm que estar organizadas do lado que começa com a letra A aqui, ó, vai do A até o H. E as peças pretas, aqui no lado esquerdo, começa com a letra H. Então, quando vocês forem para as mesas, vocês têm que primeiro organizar as pedras respeitando essa posição. Quem vai jogar de brancas, que eu vou dizer lá. Então, vai sentar desse lado aqui e vai organizar as peças daqui, ó, que começa com a letra A. E as pretas aqui começando com a letra H. Nós vamos jogar partidas de 10 minutos, então esse relógio já vem configurado para 10 minutos. Agora, aqui ele está com essa bolinha piscando, a gente precisa apertar aqui nesse símbolo do cronômetro para que ela pare de piscar. Pronto, agora o relógio está pronto para começar a partida. Então, você vai deixar ele levantado do lado de quem está de brancas, certo? Porque essa pessoa vai dar o primeiro lance. Qualquer um poderia acionar o play, aqui ó, play pausa. Mas, como quem vai dar o primeiro lance é quem está de brancas, então o ideal é que após o cumprimento, né, o aperto de mão, quem tiver de brancas, aciona aqui para começar a partida. Vai jogar e vai acionar o relógio. Cada competidor vai jogar 6 partidas com 6 adversários diferentes que vão ser sorteados pelo programa. O programa também vai determinar a cor, né, que cada um vai jogar. Então eu vou dizer quem vão ser os competidores, vou dizer as cores, você não mexe na posição do tabuleiro, quem tiver de brancas senta aqui no lado que começa com a letra A, quem tiver de pretas senta no lado que começa com a letra H. Aí você observa o relógio, faz a configuração, se estiver piscando aqui, você reinicia, deixa ele aqui ó, 10 minutos, paradinho, está pronto para começar. Coloca aqui, levantado para o lado quem está de brancas e pronto. Sobre o comportamento nas partidas. Não se pode consultar material durante as partidas, seja livro, caderno, celular, etc. Também não pode usar fone de ouvido ou qualquer material que possa indicar uma tentativa de fraude, né? Não pode também usar o banheiro durante as partidas, então o ideal é que entre as partidas, quem precisar ir ao banheiro, vai tomar água e tal, porque durante os 10 minutos que você tem para jogar, você não vai poder interromper para ir ao banheiro, certo? Outra coisa, leve a sua garrafa de água, e se você quiser, se preferir, leve também o seu lanche, né? Eventualmente você pode estar consumindo. As partidas devem ocorrer em silêncio, então caso seja preciso se comunicar com o seu adversário, você deve fazer isso com a máxima discrição, seja em voz baixa, né, sussurrando. E se você ganhar a partida, a comemoração também não pode gritar, fazer algo, você pode comemorar de forma contida, certo? Deixa eu ver o que mais. Se você desarrumar as peças, deve arrumar no seu tempo. Então digamos que você desarrumou aqui as peças, você não vai poder pausar. Você vai ter que deixar seu tempo correndo, organiza as peças do jeito que estavam, e aí então, né, você dá o lance e pode bater o relógio. Enquanto estiver capturando a pedra, desculpa. Já nesse exemplo aqui, ó, só tem a captura, ela para aqui na linha de promoção a damas, e aí vai ser coroado. Nós vamos convencionar que a coroação de damas vai ser feita colocando-se uma pedra sobre essa peça aqui, ela encaixa bem em cima da outra. E aí quando você for jogar, você pega de modo que você movimente as duas, certo? Porque algumas variantes costumam virar a pedra, mas aqui, por convenção, para ficar organizado, nós vamos coroar colocando uma peça sobre a outra. Já nesse caso aqui, ó, aí ficaria a escolha. O que é mais vantajoso aqui para as pretas? Fazer a dama, né? Então, em vez de capturar duas para cá, ela vai capturar para lá. Outra coisa importante é que você não pode voltar ao lance, a menos que tenha descumprido alguma regra, né? Algum lance obrigatório. Então, por exemplo, aqui, eu não poderia joguei aqui. Aqui eu estou obrigado a fazer essa captura. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a voltar ao lance, meu tempo correndo, e fazer o lance obrigatório. Fora isso, eu não posso dar um lance e querer voltar porque eu não gostei do meu lance, acho que não era o melhor lance, não posso fazer isso. Se o competidor esquecer de bater o relógio, o adversário não tem a obrigação de avisá-lo. Então, digamos que aqui é a minha vez, eu sou uma pessoa que joga com a mão esquerda, joguei aqui, esqueci de bater o relógio, meu tempo está correndo, o colega está pensando ali para dar o lance dele e não vai informar, ele não tem essa obrigação. Então, se eu não observar e bater o relógio, caso que eu joguei com a mão esquerda, vou bater, né, meu tempo estaria correndo aqui. A pontuação das partidas. A vitória soma 2 pontos para o vencedor, empate 1 ponto e derrota 0. Então vamos ver aqui algumas situações de vitória. Nesse diagrama aqui, por exemplo, quem joga são as pretas. Jogou, capturou a última peça branca, aqui é uma situação de vitória.
Outra situação de vitória é quando você bloqueia as peças do adversário. Então, digamos que aqui você tem essa posição. Digamos que aqui a branca estava aqui, lance das pretas, a preta jogou aqui. As brancas não têm mais jogado, então as brancas estão perdidas também. Uma outra situação seria um bloqueio aqui, ó. Jogos de grandes damistas, às vezes chega numa posição como essa. Você tem aqui, ó, veja, eu tenho duas peças pretas e eu tenho aqui uma dama branca e uma peça branca. E digamos que aqui o próximo lance é das pretas, né? Poderia ser das brancas também, mas digamos que o próximo lance aqui é das pretas. Jogou aqui, as brancas não têm o que fazer, então está perdida também. Outras situações de ganho é se o adversário não comparece, por exemplo, àquela partida, então o competidor adversário vai vencer por WO, né? E outras situações é quando o árbitro decidir. Se houver alguma irregularidade grave, o árbitro vai considerar a derrota daquele competidor que cometeu a irregularidade e vai dar vitória para o seu adversário. E por fim, a última situação de ganho e derrota é com a queda do tempo, né, de um dos competidores. Então, se você deixa o seu tempo acabar, o relógio vai despertar aqui, então você está perdido independentemente da quantidade de pedras no tabuleiro. Né? Mesmo que você tenha mais peças, você tenha a dama e o seu oponente esteja em desvantagem, mas você deixou o seu tempo cair, você fica perdido. Situação de empate. O empate ele se dá automaticamente após 20 lances de danos sem captura ou sem deslocamento de pedras. Né? Então, os competidores devem controlar o número de partidas. Quem tiver interessado no empate, deve controlar. E aí eu vou mostrar para vocês que aqui o relógio ele tem um contador de lances. Ó. Esse número aqui em cima, que está aqui, ó, 17 e 16, é o contador de lances. Veja, está correndo o tempo agora desse lado, eu vou bater o relógio, ó, e aí você veja que aumentou o número aí, ó. Bati aqui, ó, ele vai contando os lances. Então, quando chegar numa situação que seja do interesse do empate, é só o competidor olhar aqui quantos lances foram dados, por exemplo aqui, 18 lances. E aí, numa situação de empate, pode ter 5 lances ou 20 lances, eu vou explicar aqui para vocês. Se a pessoa entender que ele tem 20 lances para dar um empate, então aqui está em 18. Ao chegar em 38, a partida vai estar em empate. Então fica fácil, é só você observar aqui o contador de lances, ok? 3. Nessa situação aqui nós temos 3 damas brancas contra uma dama preta que está no carreirão. Na teoria, essa partida está empatada, certo? Porque quem está com uma dama, está aqui no carreirão, não tem como perder. Mas, considerando o jogador iniciante, ele pode ainda perder. E ele pode perder de que forma? Digamos que seja o lance das brancas, joga aqui, está ameaçando, né? Entregar 2 por 1, então ele não pode jogar aqui, ó. Porque ele ia fazer isso aqui, né? Então, digamos que ele joga para cá, né? Aí, quem está de brancas, joga para cá, ameaçando aqui. E digamos que por alguma razão, as pretas saiam. Veja, agora aqui, as brancas vindo para o carreirão, seja com essa ou com essa, na teoria, essa partida está ganha para as brancas. Mas aí, como é que se faz? Se utiliza o relógio, porque nesse momento aqui, que eu mostrei no início, aqui, quem está interessado no empate? Vou pausar aqui. Quem está interessado no empate aqui são as pretas. Então, como ela está no carreirão, as brancas têm 5 lances. Então, ele jogou 1, aí jogou para cá, né? Aí jogou 2, jogou para cá. Aí, ó, 3, 4, 5, pronto. Partida empatada. Agora, se pelo contrário, você tem as brancas aqui, que são a maioria, dominando o carreirão, essa partida tá ganha. Mas aí, quem tiver de brancas tem 20 lances, né? Tá ganha na teoria, mas ele vai precisar fazer aqui a forçada. Então, vai ter 20 lances. Quem tá interessado no empate? As pretas. Então, vai contar os lances. Se aqui tá marcando 20 lances, então ele diz, pronto, agora as brancas têm 20 lances para ganhar. Então, quando chegar no 40, se ela ainda não tiver ganho, a partida vai estar empate. Pessoal, então para finalizar aqui as instruções do nosso torneio, então é isso. 20 lances de damas sem captura ou movimento de pedras, a partida é dada por empate. Então, um caso muito clássico é esse, 3 damas contra uma. Se quem tem uma está no carreirão, na teoria é empate, mas considerando que o tempo está correndo, né, e que você pode cometer ainda um erro, você pode sair de um empate para uma derrota aqui. Então, por isso, nessa situação, quem tem 3 damas tem 5 lances para vencer. Não venceu, empate. Agora, se tiver no carreirão, aí no caso aqui, quem tem 3 damas tem 20 lances. Se em 20 lances você não conseguir fazer a forçada ou pé de galinha e vencer a partida, vai ficar empate, certo? Outras situações de empate são muito claras. 2 damas contra 2 damas, uma dama contra uma dama, 2 damas contra uma, né? Então tem situações que fica mais claro. Agora pedra não, porque pedra, algumas coisas ainda podem acontecer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 pedras contra 2 pedras, aqui tem que calcular. Olhando aqui eu não sei o que vai acontecer aqui, né? Então precisa jogar. Mas dama fica mais fácil de caracterizar o empate, certo? Então, alguma situação que eu não coloquei aqui, a gente decide, chama-se o árbitro, pausa o tempo e o árbitro define.
Outra coisa, não pode abandonar a partida sem reconhecer a derrota. Então, se você acha que está perdido, você não pode simplesmente levantar e sair chateado, por exemplo, não. Você reconhece que está perdido, aperta a mão do seu adversário, né? E aí a partida fica como perdida. Outra coisa, o árbitro não pode acompanhar as partidas lance a lance. E só deve ser acionado em caso muito específico. E no final de partida, né? Terminou a partida, você acena com a mão, o árbitro vai lá, quem venceu? Fulano venceu. Vou tomar nota para registrar lá no programa. Então, basicamente é isso. Alguma coisa que tenha ficado faltando aqui, a gente define lá no dia do torneio, eu repasso novamente essas regras.